Olá! Sexta-feira, 22 de maio. Positividade em Foco começando. Mais uma live juntos, mais uma semana super especial. E hoje, gente, dia do abraço, né? Que delícia passar essa sexta-feira com vocês aqui no dia do abraço. E o abraço pode ser imaginário, pode ser virtual. Sintam-se todos muito abraçados. Hoje temos um convidado especial, um amigo querido, que é o Denis Winter, que acabou de entrar. Denis! E aí eu vou convidar ele para fazer aqui o nosso bate-papo, no nosso encontro diário do Positividade em Foco. Oi, gente que está entrando. Boa sexta-feira para todo mundo. Feliz dia do abraço. Meu Hello! amigo querido, como você está? Tá me ouvindo Como bem? estamos? Deixa eu regular a luzinha aqui que está um pouquinho forte. Como é que tu estás, minha amiga? Tudo Tudo maravilha? bem, tô com saudade. Tô Tudo boa, tô aqui tomando um maravilha. chimarrão. Tomando Ah, um com chimarrãozinho, certeza. né? Eu Esse momento de fazer essa conexão. Foi? fiquei pensando que hoje teria chimarrão na live, né? Mandando pra turma aqui. Tô Ó, muito feliz tô de com meu ter recebido esse cafezinho. café. Meu vício é chimarrão mesmo, né? É, com Estou muito feliz de certeza. ter recebido esse convite especial teu, por a gente ter trabalhado já junto de diversas formas, né? Verdade, E verdade. fiquei pensando hoje para mim, né, o que que representa a Claudinha, né? Enquanto chega na turma aí, para mim tu representa a rainha da constelação. E quando eu penso Ai, em que constelação, lindo. é tudo que vem na minha cabeça, tu acredita? Acredito, Pela gratidão. diferença que tu faz na vida das pessoas, mas por tu ser verdadeira contigo, por tu viver isso real. Como é difícil hoje, eu trato muita gente que inclusive são terapeutas que não conseguem viver aquilo que vendem. Sabe? Viver, eu digo de Sim, verdade, de estar com a sim, saúde. sentir, né? E então é lindo quando tem alguém que é assim, para mim é referência, é tu. Ai, que lindo. Muito obrigada. Gratidão. E muito especial estar com você aqui hoje. Tô morrendo de saudade, claro. Mas eu costumo dizer que essas lives também estão sendo um conforto, né? Para poder ver os meus amigos, fazer aquele olhinho nos olhinhos, né? Ouvir um pouco da voz, né? Sentir a energia, porque virtualmente a gente também sente a energia do outro, né? E quando a gente conhece a pessoa, a gente realmente sabe que a pessoa tá bem ou tá precisando de um carinho e tal. E aí eu achei incrível que eu gosto tanto de abraçar você, né? O nosso mundo de trabalho juntos foi realmente. Vem, Nica, vem! Foi realmente um meio em que a gente abraça, agarra as pessoas, né? Cuida do outro. E olha que dia especial para a gente estar junto aqui, fazendo nossa live, dia 22 de maio, dia do abraço, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. É o dia da conexão, né? E Pois é, como, pois é. como esse momento tá precisando desse abraço, né? Isso que tu tá fazendo aqui é Exatamente. um abraço, né, para a turma, né, para a galera se sentir um pouquinho mais aconchegada, né, um pouco mais de É. confiança, um pouquinho mais de luz no fim do túnel, né? Verdade, verdade. E aí, meu amigo querido, a gente hoje vai falar da nossa mente maravilhosa, né? Do poder da nossa mente, de como podemos usar realmente essa ferramenta incrível que a gente tem aqui, né? E que é capaz de nos auxiliar em tudo no nosso dia a dia, né? Inclusive nos tsunamis da vida, né? Nas desgraças Principalmente. da vida, principalmente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, né, do seu treinamento, de como é que está sendo essa quarentena para você. E aí a gente vai fluindo aqui no flow, como Maravilha. sempre, para a gente ir falando com os amigos. Quem quiser mandar pergunta também pode mandar, ou mandar coraçãozinho, a gente adora coraçãozinho. Tu sabe que eu vou me intrometer um pouquinho na tua live aqui. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer no início
de todo o trabalho que eu faço. Eu gostaria de saber da turma que está com a gente qual é o sentimento do dia, como é que estão se Ah, sentindo maravilha. hoje. Porque às vezes a gente não se sente, né, Claudinha? Às vezes a gente não Sim. se percebe, né? E E nem isso é sabe algo que a gente nem vai falar mais pra nomear às frente. vezes, né? Não Não consegue sabe nem entender o que nomear. está rolando, né? Não consegue nomear. Bom, eu sou o Denis Winter, né? Sou gaúcho. Hoje estou em Floripa, mas é Rio, Floripa e Sul, onde eu atuo mais. Trabalho com treinamentos comportamentais que vem da minha origem da hipnose clínica, do coaching, né? Atendo muito com Uhum. hipnose clínica agora, principalmente nesse momento. Eu nunca ganhei tanto cliente quanto esse momento, para ser bem sincero, Olha, maravilha. pela forma que está acontecendo as coisas. O que a galera tá botando aí? Gratidão, desanimada. Motivada. Olha, a dona Leide, especial, tá aí com a gente também, Lu. E antes de falar, no que a gente pode fazer, eu gostaria de desmistificar um pouquinho o que é o medo, né? Porque o que a gente está vivendo hoje é o medo. O medo, ele vem, né? E tem estudos que comprovam isso da origem, desde que estamos na barriga da nossa mãe, né? Com todos os anseios que a mãe tem durante a gravidez, o medo do parto, os anseios que ela vive, a criança, de certa forma, não Ansiedade também, entende. né? O quê? O medo junto com a ansiedade também, né? Total, do futuro também, né? E medo de rejeição. E a gente não. A criança em si, o bebê, ele não entende exatamente o que é aquele sentimento, mas já registra nele aquela emoção. Sim. Então ali a gente já começa a carregar, a gente já sai do ventre com medo. Existe um medo que é um medo fisiológico, digamos assim, um medo por instinto, né? Mas existe um medo que a gente cria em cima das coisas. Então eu vou falar um pouquinho de medo, né? Esse é um momento de pandemia onde o medo está sendo maior por não ter uma certeza do que pode acontecer. Como nós, seres humanos, temos que sempre ter certeza, tem que ter controle de tudo que está acontecendo, que isso não existe. A falta de controle nos traz medo, insegurança, né? E aí o medo pode agir de diversas formas, trazendo ansiedade, trazendo um pouco mais de depressão, sem conseguir entender para onde a gente vai. Então é um grande momento a gente trabalhar o medo. O isolamento e a ameaça da pandemia são os dois motivos que faz a gente se desestabilizar emocionalmente nesse momento. Que é Ah, estou fora do que me deixa equalizado, que do meu estar com eixo, as né? pessoas. Porque a gente perde, quando a gente fala lá dos quatro emoções básicas, dos quatro necessidades básicas do ser Necessidades. humano, uma é pertencimento, outra é reconhecimento, outra é ser ouvido, né? Outra é ter o direito de errar. Então, o fato de a gente não ter esses quatro nesse momento, ou não se colocar, né, tendo esses quatro, faz com que a gente se destabilize total. E isso é normal. Tá? É normal se está com ansiedade acima, se está com medo acima, é normal pelo momento que a gente está vivendo. Sim. Ele deixa de ser normal quando ele é constante. O medo natural é aquele medo que vem de uma sensação ou de um momento que eu estou vivendo, naquela hora, naquele minuto. Mas se ele passa disso, ele pode vir a se tornar uma fobia, se tornar até um trauma, dependendo da forma que a gente registra. A gente registra as coisas na nossa mente de duas formas: repetindo ou por intensidade emocional, né? Então, às vezes a gente repete coisas boas, às vezes a gente repete coisas ruins. A gente foi criado dentro dos nossos padrões com um monte de medo, né? Desde que tu também trabalha dinheiro, relacionamento, né? Desde que foi colocado Sim. que nas nossas crenças em repetição, Nos a padrões gente cria mentais e medo. comportamentais, né? Total. E como a gente cria o medo? É a gente que cria o medo, né?
a forma, como que a gente aprende a ter medo? Observando os nossos pais inicialmente, a nossa família, do que eles têm medo, tá? Depois os relacionamentos, a televisão traz muitos medos que a gente registra, né? E a gente está vendo agora uma grande loucura que está acontecendo, muito mais política do que da pandemia em si, mas está gravando por repetição. Oi. Você sabe que outro dia eu não ligo mais a televisão no jornal, né? Quando eu quero me informar mais, eu entro em algum canal e pesquiso e me informo. Porque outro dia eu vi no Jornal Nacional, vou citar, enfim, aquela chamada inicial antes de começar o jornal. Quando eu acabei de ouvir aquilo, eu falei, gente, era pra eu me matar agora, porque só tem coisa muito ruim, sabe? E aí, do que tu tá falando, é muito importante a gente falar sobre medo, né? Além de sentir, entender a origem, porque as constelações mostram isso, né? A gente vai passando tudo isso de geração em geração. Então, o que que será que a gente vai passar dessa época para a próxima geração, né? Como é que a gente vai contar essa história, né? Como é que a gente vai demonstrar? E aí, consciente ou inconscientemente, né? Total, né? Total. E como é importante nesse momento a gente estar se blindando para isso, né? A gente sabe que se a gente for olhar em relação à classe social, o que olhar de uma classe para baixo ali, tu sabe que aquilo não existe consciência, onde estão grudados dentro de uma televisão, e estão acreditando e estão sendo registrados pelos dois pontos que a gente falou, tanto por repetição quanto por emoção, porque eles mostram lá a pessoa chorando, passando mal, morrendo, e botam isso 150 vezes por dia. Sim. Então, é quase um reloginho contando morte para você contar junto, sofrer junto e se emocionar junto e só ficar naquela baixa frequência da emoção que vai te trazer só depressão, desânimo, né? E desespero e ansiedade. isso é algo muito triste, mas é de se pensar, porque se a gente tem o poder de criar isso, a gente tem o poder de criar ao contrário, né? Mas depois a gente vai entrar um pouco mais sobre isso. Dentro dos meus atendimentos hoje, dentro da hipnose clínica, o medo é a principal causa atrás de tudo. E normalmente são esses registros que a gente traz com a gente, ou registros que a gente cria, e não consegue fazer a capacidade. Ah, que coisa linda! A minha eu tive que tirar aqui, eu tenho cachorro, né? Eu tenho uma linguicinha. Mas a minha eu tive que tirar, ela estava num acesso de latido aqui. O Pudim é meu estagiário, ele vem sempre, não adianta. Como é que é o nome dele? Pudim. Como é o nome? O Pudim. Pudim. Coisa linda. E como o nosso registro, como o medo é registrado, é a forma na qual a gente vai batalhar a vida, ou vai enfrentar, ou com leveza, ou com peso, tá? Se a gente vai virar vítima da própria história, ou se a gente vai ser guerreiro, faz parte de como a gente registra, como a gente aprendeu a criar o medo. Se quando tu criou medo de alguma coisa... enxerga, né? É a forma. Lente que a gente coloca para enxergar aquilo. É o óculos que a gente bota ali, às vezes, da nossa família, e o quanto isso é bom e o quanto isso é ruim, né? O quanto um pai pegou na mão e disse, vamos lá ver o que é isso que tu tá com medo. Não precisa ver o quanto a gente enfrentou as coisas que nos aconteceram, ou o quanto de carinho a gente ganhou, às vezes, fazendo com que esse medo fosse acalentado, mas, de certa forma, não resolvido, né? Passando pano quente, tá frio lá fora, fecha a porta, né? Não sentindo, não entendendo o que é aquilo. E isso faz com que a gente não compreenda, às vezes, o sentimento que a gente está sentindo. Então, essa pergunta que eu fiz no início para a galera é o que eu me faço todo dia. O que é que eu estou sentindo? Né? O que é isso? É bom, hoje está bom, mas por que está bom? Também quero saber por que está bom. Tá bom porque eu acordei bem, tomei meu chimarrão, botei o pé na grama, já fiz uma sessão fantástica. Isso é o que faz a gente andar para frente, né? Muito bem. Eu vi aquele seu post dos rituais matinais, né? E eu achei fenomenal, né? Porque só coisa positiva, né? E aí eu fiquei pensando naquele dia, poxa, será que a gente não consegue, não tem a capacidade de pelo menos fazer, tipo, 2 coisas positivas já no início de manhã, sabe?
sem já se enfiar numa energia de baixa frequência, de ficar reclamando que, tipo, tô em casa e não tem perspectiva e não sei o quê, sabe? Será que a gente não consegue? Será que a gente é tão incapaz, assim, de pegar e olhar uma coisa simples, tipo, pisar na grama, pra mim é fantástico, né? Mas será que você não pode pisar na sua varanda, no seu chão, no chão da sua casa, né? Lembrar que é onde tu escolheu morar, né? Ou se tu não escolheu, você mora. Então, é tipo uma grama, né? Enfim, eu fiquei pensando nisso. É total, é uma coisa que eu pesquiso muito sobre os rituais das pessoas, né? Algo eu já fiz essa pesquisa um milhão de vezes, eu nunca divulguei resultado, mas eu tenho vários resultados guardados para uma pesquisa que eu estou fazendo sobre isso. E como é Legal. interessante, tem gente que quer que acorda e faz um milhão de coisa. Tem gente que acorda e faz pouquinha coisa. E tá tudo bem, é o que importa para ti. Eu dou um exemplo para vocês. A minha mulher, ela acorda mais tarde do que eu, mas quando ela acorda, ela produz mais do que o tempo que eu já estou acordado. Sim. Porque eu gosto de acordar e fazer as coisas no meu time, Olha. entende? Eu vou fazer hoje, vamos fazer a live. Eu faço todo o meu ritual aqui, entendeu? Eu medito, eu tenho um sprayzinho de fitoterápico que faz a limpeza energética, eu estudo o que eu vou fazer. Então, assim, é a forma no qual a gente se prepara para ter a vida, para levar a Sim. vida. E, E que e, faz e por sentido muito pra tempo você, né? que faz sentido. Oi? Voltou? Voltou? Deu uma Voltou. travada aqui, desculpa. Entrou Nada, uma que isso? ligação e aí trava. Coisas de Ah, ao vivo, né? isso é a vida real. Tu sabe, Claudinha, que hoje é uma das minhas missões. Eu trabalho muito com alta performance, mas eu não quero, e eu tenho pavor disso, que é isso que está deixando doente. Eu trato muito coach, muito terapeuta, que vem da linha de algumas escolas que querem te Uhum. vender que tu tem que acordar, ler 450 páginas. Eu tenho meu ritual de leitura e tudo mais, mas assim, ó, tu tem que virar um robô e as pessoas estão deixando de ser ser humano. E aí, quando não consegue atingir aquele nível, elas ficam doentes. Ninguém te Sim. espera, ei, calma, relaxa, tu tá indo muito bem, tu foi melhor que ontem, tu tá subindo, tá melhorando. Não, se tu não fizer uma rotina que tu meditou, leu, correu, produziu não sei o que, né, tu não é nada. Não, Então, eu e tem que acordar às 5 da manhã, né? 5, 6 da tenho, manhã, né? Já começar às 5, 6 da manhã. eu fiz, oi, tá travando de novo? Voltou? Oi, voltou. Voltou, voltou. Voltou. Eu não tô te vendo, tá falhando. É a tua internet, né? Não, é o telefone, tá entrando uma ligação aqui. E Ah, aí eu tá. tô recusando. Já apareci de novo pra você? Agora tá tudo ok pra mim. Maravilha. Né? E o quanto tem que virar na moda ser humano. Uma das minhas frentes de trabalho, de batalha é essa, e eu quero que a gente seja o quanto mais humano. Poxa, gente, acordou, nem todo dia tu acorda bem, nem todo dia a vida é produtiva e tá tudo bem. A gente conseguir achar um ritmo que faça sentido, que a gente consiga se reinventar, consiga viver, consiga se encontrar isso através do autoconhecimento, da constelação. Hoje faz com que a gente tenha mais clareza e coloque os seus papéis dentro de cada papel, né? Se transforme no que a gente está buscando. Mas a vida é isso, né? Essa é a alegria da vida. A Nika colocou aqui: o tem que é o que mata.
Pois é, não tem que nada, né? E uma coisa que eu falei, ontem a gente falou sobre produtividade aqui com a Lilian Toledo, lembra? E a gente estava falando exatamente isso. O que que é produtivo para você? O que que faz sentido para você? Teve um dia teve mais de um dia, na verdade, que eu acordei. O meu ritual de manhã é acordar, agarrar cada um dos meus gatos. Então, são 4 gatos. Eu agarro cada um dos meus gatos. Depois eu arrumo minha cama. Depois eu vou no banheiro. Depois eu tomo um banho, faço meditação. E assim, meu ritual. Só que tem dias que às vezes não dá, porque tem, sei lá, essa semana teve o cara do aquecedor de gás que veio aqui consertar. Então mudou um pouco o ritual. E tá tudo bem. E teve outros dias que eu fiz isso, cuidei da área dos gatos, né? Areia, comida, etc. E falei, eu preciso dormir mais. Tô precisando, tô em exaustão, sabe? E eu falei, gente, vai ser tão produtivo dormir pra mim. E foi maravilhoso, porque eu senti o meu corpo, né? E eu acho que é isso mesmo, o tem que não tem que nada. Você pega a tua rotina, e rotina é uma coisa que você muda o tempo todo, né? Você vai numa academia de ginástica, numa faculdade, tem uma grade de disciplinas e de opções diárias que você pode ir escolhendo o que você quer fazer. Então, que você faça uma grade, né? Na tua rotina, no seu de segunda a segunda ou de segunda a sexta, enfim, o que fizer sentido para você, dentro do teu horário de produtividade, e vai lá e faz, né? Ou não faz, enfim. Total. É que por causa dos nossos perfis, às vezes as pessoas não entendem o que funciona para ela, funciona para o outro, né? Talvez você já tenham falado de perfis aí. Mas hoje o que funciona para mim é ter coisas que eu sou obrigado, sem ser obrigado, né? Coisas que eu acho que são super importantes no meu dia. Mas não, a ordem deles muda conforme o meu dia. Sim. Entende? É algo que funcionou para mim. Mas eu tenho mentorados, por exemplo, que são mais analistas, que eles seguem uma ordem exata, porque aquilo deixa eles felizes da vida. Então, cada um, né? Muito bem. Falando ainda do medo, né? Quando ele é acionado, ele é acionado na amígdala, né? Na amígdala do cérebro, que ela não aciona o teu físico, ela aciona o córtex pré-frontal que aciona as memórias que já viveram alguma coisa parecida com aquilo. E aí é onde o negócio fica doido, porque é onde a imaginação entra junto com o medo. Então, quando ela entra, ela pode fazer com que uma aranha vire de 10 metros, como eu trabalho com fobia aqui, tipo barata, uma barata, né? Pode ficar uma barata terrível. Né? Porque a mente tem o poder. Como a nossa mente é dividida em racional e irracional, ou subconsciente e inconsciente, como as pessoas, cada nomenclatura usa, o que é registrado no nosso subconsciente, ele não tem forma exata, ele não tem julgamento, ele não tem tempo. Então, posso te dar um exemplo assim, de como as coisas se transformam. Eu já tive gente que foi assaltada com uma arma na cabeça e teve um trauma sobre isso. E numa regressão a pessoa viu a pessoa com a arma na cabeça e eu troquei aquela arma por um sorvete. Olha que legal. A pessoa começou a rir. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando o inconsciente, ele é literal. O que eu falo, ele acredita. E aí, ele não faz a diferença do real pro imaginário, né? A mente não distingue o real do imaginário quando a gente faz ela normalmente em transe, né? Então, o quanto isso transforma um trauma que pode mudar toda a vida da pessoa, uma simples troca, né? Graças a Deus, hoje eu trabalho com isso que faz os meus dias ser mais felizes, que é ver a transformação da galera pelo simples olhar de ressignificar as coisas, de tomar um olhar diferente de cima e poder enxergar aquela situação de um jeito que não foi agravada, que não foi a realidade que eu percebi no momento que eu vivi aquilo. É poder olhar de fora e dizer, opa, aquela situação aconteceu isso, mas isso não me machuca mais. O que acontece com os nossos traumas, os nossos medos? Toda vez que a tua mente entende que tu vai passar por algo parecido, ou ela te bloqueia, ou te dá uma sensação ruim no corpo, no estômago, aonde for, faz com que inconsciente ela está acessando várias memórias
ruins daquilo ali, do que pode ser o que tu vai enfrentar. E aí ela pode te barrar. Mas a mente sempre é positiva. Ela sempre faz isso no intuito de te proteger. Ela quer te proteger para que tu não viva mais aquele problema. E para isso, se precisar, ela te paralisa. Se precisar, ela te faz um ataque para tu cair duro, mas para não te colocar em perigo de novo. Então, o quanto é louco isso e o quanto ela tenta te proteger. Se a gente entende o conceito de que sempre é proteção, sempre é positivo, a gente percebe que a gente deve só olhar as coisas diferentes até um nível que a gente consiga devagarinho transformar isso. Muito maravilhoso. E realmente a mente tem esse poder incrível, né? E a Nika estava perguntando aqui mais para cima, deixa eu pegar aqui o que ela perguntou. Como que a gente faz, como que a gente arranca essa cobrança mental? Né? A cobrança da produtividade, eu acho que é isso, né? De ter que fazer as coisas, né? De ter que estar animado, eu acho que é isso, eu acho que é essa cobrança, né? Primeiro ponto, provavelmente, como é o nome dela? É a Nika. Nicole. A Nica. A Nicole. Nica, é o seguinte, primeiramente, provavelmente tu teve uma criação de pai ou de mãe que foi muito cobrada, tu foi muito cobrada, e aí tu criou esse gatilho em ti, tá? A probabilidade é essa e a probabilidade que tu passe adiante se tu não parar isso. Primeiro entenda, isso não é teu, devolva isso para os teus pais, isso não é teu. Tá? A gente entende que não é tão simples, mas é isso, tá? Devolva isso que não te pertence e avalie toda vez que tu tá em uma situação que tu acredita que deve fazer. Vou te dar um exemplo. O meu pai, eu vivi Campo Bom, uma cidade de 60 mil habitantes no Rio Grande do Sul, e lá era só calçado, quando eu era pequena, era uma cidadezinha só de produção de calçado. E lá, a região tudo de alemão e italiano, onde a cultura é acorda cedo e trabalha em fábrica de calçados. Se tu acordar às 7h30 da manhã, tu é vagabundo. Então, Imagina. e foi o que eu fiz. Comecei a trabalhar em fábrica de calçado, até que eu fui tendo uma veia mais de vendas e tal, mais comercial, e troquei para trabalhar em comércio e tal. Ali eu já virei vagabundo pro meu pai. Porque quem não acorda cedo não produz. Entende? E aquilo quando eu fazia dinheiro que não fosse me matando, eu não me sentia merecedor nem daquele dinheiro, porque eu não sentia que eu tinha produzido. Tá? Mas isso era uma coisa dele, não era uma coisa minha. E Tipo, no era um meio do furacão, dinheiro fácil, né? Era um dinheiro dinheiro fácil, fácil. né? Ganhei o dinheiro, né? E isso só se transforma com autoconhecimento, né? O primeiro ponto para se transformar é a percepção do que tu já está tendo. A segundo é a consciência do que deve ser feito. A terceiro ponto é entrar em ação, para que isso se modifique, né? Ter alguma ação em relação a isso. E quarto é comemorar essa etapa que tu passou, né? Realizar ela dentro de ti. Então eu acredito muito nessas 4 etapas quando a gente tem uma crença, alguma coisa que a gente deva trabalhar mais forte. Maravilha? Por isso que essa questão, né, Denis, que você colocou desde o início, né, que você gosta de se perguntar como é que você está se sentindo naquele dia, né, como é que tá, o que está acontecendo com você naquele dia, é um hábito incrível, fundamental, maravilhoso, que é um simples ato de se perguntar. Porque o se perguntar já te traz escolhas para você entender o que está acontecendo dentro de você. E aí você começa a entender, mas por que eu estou sentindo isso? O que aconteceu com isso? Sabe aquele passinho para trás, estou sentindo isso, mas a origem de segunda camada, de terceira camada, de quinta camada, até chegar no entendimento de caramba, isso me dá porque eu me lembrei de tal fato que acontecia comigo, porque meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, meu professor de sei lá onde falava para mim que blá, 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 blá. Então, o hábito de você se perguntar todo dia, como é que eu tô? Como é que eu acordei hoje? Mas o que é isso? Né? São as perguntas, né? E a gente acha que é um processo muito difícil, e não é. Começa se perguntando, né? E aí, assim, se não for de manhã, porque você tem o seu ritual e tal, no momento que você achar que você deve sentar, ou ficar em pé, ou sei lá o quê, e se perguntar, como é que tá acontecendo com a Nicole hoje, né? Quem é a Cláudia hoje? Como é que eu acordei hoje? Quem eu sou? O que eu tô sentindo? Porque aí você vai criando esse hábito do cérebro te responder o que está acontecendo, né? Você vai criar o hábito de
saber comunicar, colocar para fora o que você tem que nomear, né? E aí você vai, cara, você vai descobrir o mundo, né, Denis? Total. Tu fala nesse hábito de comunicar. Eu acho que o grande problema da humanidade é a comunicação. É a Porque comunicação. se a gente comunica mal para fora, imagina por dentro. A falta dela, né? A falta da A comunicação, né? falta, né? Porque a A gente, falta. eu até brinco, né? Assim, é que a gente é adestrado a não falar, a não, né? Tipo, eu conto, é muito engraçado, assim, eu sou filha de pai militar e eu brinco que minha mãe é mais militar que meu pai. Minha mãe é professora e tal. Eu tenho um irmão gêmeo comigo. E eu brinco que o meu irmão já nasceu engenheiro. Então ele sempre foi meio focado na caixinha dele, não sei o que tal. Não gostava de falar muito. Então era muito engraçado quando a gente ia para as mesmas festas dos amiguinhos. Minha mãe voltava, a gente voltava da festa e eu me perguntava como é que foi a festa? E o meu irmão, foi legal, acabou. E eu falava, foi isso, foi aquilo, dancei, não sei o quê, nananã, nananã. Um outro tipo de hábito. Mas eu tinha uma família, uma casa em que eu podia falar, sabe? Uhum. Então, tudo bem o meu irmão não querer falar tanto, tudo bem eu querer falar tanto, mas e se você já nasce num lugar que você não pode falar, que você não pode se expressar, que você não pode isso, não pode aquilo, não pode chorar, se homem chorar, então é pior ainda, né? Nossa, a gente vai aprendendo e a gente vai gravando no nosso cérebro, né? Que não pode isso, não pode aquilo, é melhor eu ficar quieta, é melhor eu nem sentir, melhor eu nem falar e tá tudo bem, né? Total, né? Total. E aí cria o pior medo do mundo, que é o medo de errar, né? O medo de Uhum. errar. Porque dentro do medo de errar tá em não atingir o objetivo, tá em não ser reconhecido, tá em O julgamento do julgamento, outro. tá em tudo, né? E aí o que é melhor é eu não me mexer, né? É, Só tá, melhor ficar só, quieto. só, só tá sem medo total aquele cara que não faz porra nenhuma da vida, que não se bota em Ah, risco em nenhum momento, né? é, é, E mal sabe ele que esse é o maior risco, né? Não correr risco é o maior risco que a gente pode viver hoje, né? é. E Aquela música do nosso Zeca Pagodinho, não, né? Do Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, gente, pelo amor de Deus, não, não, tá errado, sabe? Faça a sua vida, tá com medo? Entenda o medo, perceba qual é a origem desse medo, perceba se esse medo tem sentido pra você, né? Se ele tá lá te ajudando, te protegendo. Isso que o Denis falou, né? A intenção positiva por trás do medo é sempre boa, é sempre positiva. Então, dá o braço para ele, né? Tipo uma festa junina, hein? Ó, estamos chegando em junho. Festa junina e vai indo, sabe? Vai indo, vai indo. Não deixa ele te paralisar, não, Nica. Não deixa. Leva ele junto com você, sabe? tem uma coisa que eu acho muito importante nisso do medo, que é o que faz a gente transformar ou diminuir o medo, é o tal da hierarquia mental. Eu inventei esse nome, eu não sei se existe uma nomenclatura para isso, tá? Eu acredito que sim, mas é quando a gente está vivendo a vida naquele momento, no momento que a gente está um pouco mais triste ou angustiado, que a gente está vivendo com a cabeça da criança, sabe? Que a gente está tomando uma decisão com a criança. Então, quando for tomar uma decisão importante na tua vida, se for profissional, coloque o papel de profissional, coloque o papel de adulto. Né? Grande parte dos problemas de relacionamento são, às vezes é uma criança lidando com um adulto, às vezes é um adulto criando com Sim. ou duas crianças lidando, tratando de É. relacionamento, né? Quando a gente A tal não se coloca da no lugar clareza certo, dos né? papéis. Clareza dos papéis. E É. o que angustia normalmente é que a gente está alimentando aquela criança que, sei lá, ficou com medo, ficou sozinha, está alimentando uma situação que foi vivida, no qual se torna monstra, né? E faz com que a gente não consiga enxergar a luz no fim do túnel. Né? A gente tem medo, as pessoas têm medo até pelas coisas boas que estão por vir, né? Pelos desafios, justamente por não conseguir enxergar o final daquele medo, não conseguem enxergar o final daquele desafio, a pessoa fica com medo. Então o medo ele não é só uma coisa negativa, né? Ele é tanto positivo quanto ele é uma emoção, né? Um sentimento. E a gente saber lidar com ele, saber o controlar, digamos assim, porque não existe eliminar, né? A gente elimina medo, dentro da hipnose, eu vou te ajudar a eliminar o medo que tu tem de barata.
mas o medo de atravessar a rua é algo controlável, que tu tem que controlar, né? Não é algo que tu vá atravessar sem olhar e morrer. Né? Tem que Tem que enfrentar, continuar né? dentro do instinto, né? Nosso instinto. Sabe uma coisa interessante? Eu ouvi essa analogia numa palestra que eu fui, agora, putz, eu acho que foi do Jerônimo Telme, mas eu posso estar enganada, pode ser do Érico Rocha, mas enfim, eu uso muito ela para falar sobre o medo e sobre a questão do caminhar o nosso caminho, né? Se a gente for dirigir e eu quiser ir te visitar, aí em Floripa, né? Vou aí tomar um chimarrão com o Denis. Eu não sei o caminho, então eu vou pegar um carro, eu vou alugar um carro, eu vou botar o GPS lá, vou botar o endereço lá do Denis e vou começar a dirigir e tal. O interessante do GPS, que a gente tem que fazer essa analogia para nossa vida, é que a gente, em momento algum, a gente vai enxergar o caminho inteiro até o destino final. A gente vai enxergando os primeiros metros, né? Sei lá quantos metros são, 100 metros, 200 metros, enfim. Mas é tipo uma amostra grátis do caminho, né? E aí a gente vai. Pô, a gente é doido? A gente vai sem enxergar o caminho inteiro? Que é louco, é todo mundo louco, né? Porque e se acontecer alguma coisa no caminho? E se tem uma obra? E se tem um buraco? E se cair uma ponte? Sei lá o que acontece no meio do caminho, que eu não sei porque o GPS não me mostrou e eu vou, sabe? E aí acontecem intempéries no caminho, obstáculos, e você enfrenta, né? Você pode até no meio do caminho ficar estressado, tipo, furou o pneu, putz, caramba, e agora o que eu vou fazer, não sei o quê. Né? Tem uns estresses do caminho, são os obstáculos. Gente, a vida é o nosso GPS. A gente sabe onde a gente quer chegar, né? Assim, quem não sabe ainda onde quer chegar, aí são outros 500, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. Mas como que vai ser o nosso caminho até lá? É viver cada dia, né? Enfrentar os obstáculos, né? Enfrentar os retornos da vida. E por que a gente não faz isso, né? Qual é essa coisa louca que a gente enfrenta uma estrada sem saber o que tem pela frente e não vai caminhar o nosso caminho da vida, né? Tipo, achando que vai dar tudo certo, né? Porque Mas se eu pegar um carro pra ir te visitar, eu sei que eu vou chegar e vou tomar um chimarrão, entendeu? Com toda certeza. Com toda Mas certeza. aí para mim entra, nós já estamos dando as soluções para o medo aqui no nosso bate-papo, né? Para mim entra um ponto que é muito forte dentro disso, que é a fé, porque tu tem a certeza que tu vai chegar aqui. Não estou falando de fé nisso ou naquilo, estou dizendo que tu tem acredita. De acreditar. Tu acredita, isso é fé, tu acredita 100%, tu vai chegar lá independente se vai cair prédio, se tu tiver que nadar, se tu tiver que fazer qualquer coisa. Porque tu tem certeza do que tu quer fazer, do que tu vai atingir, né? E o que tu faz hoje nada mais é, talvez, que dar um GPS para a pessoa naquilo que ela está buscando. Porque ela quer um segurança, às vezes um caminho que ela já tem certeza que pode ir, mas tu vai lá e desenha para ela no papel e ela enxerga aquele caminho. E aí ela pode dar o próximo passo, né? Então, isso é maravilhoso. Mas é muito bom, né? Quando você pensar que tá com medo, cara, lembra de um GPS, sabe? Lembra de alguma coisa que tu fez que você não tinha certeza e que você foi lá e fez e venceu, sabe? Porque, cara, a gente tem que levar o nosso medo como aliado, né? O medo é o seu melhor amigo. Total. Ele tá ali. O medo faz você se planejar melhor, né? Então, assim, sei lá, ninguém gosta, vamos dar um exemplo bobo do dia a dia de barata, né? Ninguém gosta de ter barata em casa, né? Então, o que você faz? Você faz deretização. Ou você fecha os ralos. Ou você bota remedinho. Ou você compra aquela porta que tem aquele negócio embaixo para não entrar barata, né? Ou você adote gatos. É um ótimo remédio contra barata, sabe? Enfim, é maravilhoso. É a ação, né? É a ação. Eu gosto muito dessa teoria de que o medo precede o sucesso, né? O medo precede o que tu tá buscando. Às vezes o que tu tá com medo é só a indicação de que tu tá indo no caminho certo. Sabe? Tô sentindo um pouquinho medo disso aqui. Opa, então esse é o caminho certo. Porque se tiver muito confortável, que tu não tá, né? Engraçado, eu ouvi isso outro dia.
agora eu não vou saber onde foi, porque eu tô vendo tanta coisa, eu tô aproveitando a quarentena para ver tantos cursos, lives e tal. E aí eu vi outro dia assim, você tá num lugar, né? E aí você tá lá com seu copo meio cheio, meio Uhum. vazio, para você receber mais informações, né? Poder estar com aquela troca, né? Aquela coisa de não entrar num lugar já tipo, já sei isso, já ouvi isso, não quero aprender mais nada, né? Então você tá lá recebendo, tá aberto para receber as oportunidades. Mesmo que seja um assunto que você já conhece, se aquilo não te incomoda um pouco, é que você não aprendeu nada ali. Quando começa a te incomodar um pouco, a fazer você dar uma refletida naquilo, é que você aprendeu alguma coisa, né? Uhum. Então, isso que você falou do medo é fantástico, né? Porque a gente sabe que aquele medo fica um pouquinho maior ou diferente, ou dá aquele, né, aquele, meu Deus do céu, é que tá quase lá, sabe? Então, vai, gente. Exatamente, é enfrentar isso, né? É a certeza que tu tá indo pelo caminho certo, né? Porque é o seguinte, quando o medo ele é físico, tu percebe que talvez seja o momento de não ir por ali. Mas quando ele é emocional, tu entende que é um medo que tem que ser ultrapassado, às vezes de crenças, de coisas que tu tem ali de colocação, né? Sim. Eu gosto demais disso. Dentro da nossa blindagem mental, para que a gente possa ultrapassar isso com mais segurança, eu anotei algumas coisinhas aqui para a gente conversar sobre as posturas que a gente pode ter. Então, Oba, manda para ver. mim, o início de tudo com o medo é que a gente tenha gentileza, leveza, delicadeza em lidar isso com a gente, né? Que a gente possa nos sentir e que a gente possa aceitar isso a princípio, sabe? Não correr por cima, não quero escutar sobre medo, não pular por cima, vamos entender o que é que está me fazendo. Né? Eu vou te dar um exemplo extremamente bobo. Ontem eu estava um pouquinho, assim, não digo com raiva, eu estava com uma coisa ruim, assim, ansioso, assim, meio... Eu parei assim, mas o que é esse negócio que tá me atrapalhando? Eu tô 2 horas assim, não tinha me dado conta que isso estava me atrapalhando. Eu parei e descobri que é o cara que não me entregou o sofá que estava uma semana atrasado. Olha que bobagem. Tu entende? Às vezes é só uma Sim. coisinha. Então aqui vai a primeira dica em relação a isso. Primeiro, gentileza, delicadeza e leveza com o que tu tá sentindo. É natural, é normal. Segundo ponto, anota os pensamentos que estão na tua cabeça que estão te atrapalhando. Isso é uma terapia fantástica. Eu sempre faço isso tanto para coisa boa quanto para ruim. Tá aí, ó. Isso é maravilhoso. Sabe, Caderninho. isso cria forma. Se for coisa muito ruim que não tem como resolver, rasga e bota fora, que aquilo vai te dar um alívio. Mas tira da tua cabeça, não deixa aquilo te atrapalhar, né? Porque isso acaba destruindo a tua produtividade, né? Seja ela qual for, seja ela a qualidade de relacionamento dentro da tua família, né? Para que tu possa ter um relacionamento melhor, tu não pode ter nada te atrapalhando. Então, devagarinho, anote isso, né? Pare e anota. De onde vem essa sensação, o que eu estou sentindo, o que eu posso resolver, o que eu não posso resolver. Às vezes, só por anotar já se transforma. Você tira da sua nuvem aqui de ideias, né? A gente tem uma nuvem particular aqui na cabeça, né? Que Sim. faz filmes de ficção científica aqui dentro, né? Assim, cria várias coisas incríveis, maravilhosas e tal, enormes. E aí, quando você faz essa questão do escrever, do anotar, você visualiza o real tamanho do teu problema. Visualiza o real tamanho do teu medo. Visualiza se Pode. você pode resolver sozinho ou se você precisa de ajuda, né? Às vezes tu diminui ele, ou às vezes tu consegue entender exatamente o que tem que trabalhar. Não sei o É. que minha luzinha desligou aqui agora. Mas é isso. Muito bem. Eu só estou ligando ele aqui para enxergar melhor. Eu me lembro, Denis, na minha formação do coaching do IBC, que teve um caso que o Pinheiro, aí eu vi o Pinheiro fazendo um transe pequeno ali, né, com uma aluna, porque ele Aham. foi dar algum exemplo na aula, né, dos medos, não sei o quê, aí falou da barata. Aí a menina teve uma crise de pânico na sala, porque o medo dela era tão gigante, tão gigante, tão gigante,
que só dele citar o exemplo da barata, ela teve uma crise de pânico, sabe? Daí ele teve que parar a aula e teve que fazer um transe, uma hipnose com ela, para ela diminuir isso, né? Enxergar o real tamanho da barata, né? E foi incrível, né? E foi, tipo, sei lá, 40 minutos de conversa ali focada nela e curou a menina, sabe? Então, eu acho isso muito, muito incrível, né? O tamanho que a gente dá para as coisas, né? Qual foi a sensação na época da origem do teu medo? O que te causou nisso, né? Eu já tive uma pessoa que dividiu o apartamento comigo, uma amiga de uma amiga minha, que ela tinha pânico de barata também. E aí eu entendi a origem do pânico dela, porque ela morava numa casa que não tinha eletrização, não tinha o planejamento contra a barata, e ela pisava nas baratas, sabe? Eram as baratas enormes. Então aquilo trouxe para ela não só o pânico da barata, mas a sensação do pânico, né? Do pisar, né? Eu acho Sim, é como se ela estivesse lá, né? Exatamente, ela volta lá, né? Volta no pisar, né? Só de ver. E aí eu acho que isso que a gente está falando aqui que é incrível, né? O se perguntar e o tentar descobrir qual é a origem do teu medo, para tentar chegar naquela origem e retrabalhar isso, né? Reconfigurar, né? Ressignificar, né? Eu gosto muito de pensar que nós somos memória, completamente memória, porque nosso DNA vem memórias de nossos antepassados. A gente tem memória na pele, tem memória muscular, memória cerebral, a gente tem memória no coração, tem memória em tudo. E a gente é memória porque tudo que a gente está vivendo, a realidade que eu estou criando agora aqui contigo, essa imagem, tudo está se transformando. Então, se a gente não conseguir trabalhar as memórias, fica tudo memória que pode não ter sentido ou que só fez sentido na época que aconteceu. Vou te dar um exemplo. A barata é uma coisa que o pessoal dá risada às vezes. Mas posso te dar um exemplo de avião. Tive uma cliente que ela com dinheiro para viajar o mundo todo, já com mais de 30 anos sem poder viajar, porque não conseguia entrar no avião. Entrava no avião só se estivesse completamente dopada. Tá? A gente fez uma regressão com ela e na primeira regressão veio uma memória quando ela tinha 7 anos, ela estava viajando de avião com a mãe. E o avião voltando da Disney, deu um... Como é que chama? Turbulência. Uma turbulência. E aí a gente achou que aquilo tinha se resolvido, fiz algumas técnicas ali e tal. E ela foi andar de avião e não estava bem. Fizemos outra regressão, a gente descobriu que, na verdade, naquela cena ela viu a mãe apavorada, mas ela não estava apavorada. Então a gente continuou voltando. Quando voltou para uma imagem dela muito pequena, ela descobriu que o irmão dela, quando a mãe saía, o irmão dela botava ela dentro do armário e fechava. Então, a sensação que ela entrava no avião era a mesma que ela estava dentro do armário. E aí não tem o que fazer. Como o consciente ele não entende, ele não distingue o real do imaginário, ele acredita que estão colocando ela dentro do armário de novo. Sim. E para isso ele vai fazer com que ela grite, faça tudo para não entrar lá. Sim. O fato de ela enxergar isso, o consciente dela olhar para o inconsciente, para aquela memória, isso já se ressignifica. Porque o consciente diz assim, ó, ei, eu sou adulto, eu não sou mais aquela criança. Isso já passou. Tá? E claro, pode fazer técnicas ali de abrir aquela portinha e tal. Aí depende da situação. Mas o que as pessoas não percebem que elas estão registradas tanto com produtividade quanto saúde física, saúde mental, saúde financeira, prosperidade em todas as áreas, que são registros de antepassados e registros nossos da nossa vida. E a galera às vezes pensa que é só quando tá um negócio doente, não percebe que não faz dinheiro porque não trabalhou o que está registrado, não tem relacionamento saudável porque não consegue se relacionar consigo mesmo por coisas que viveu. Então é a gente poder observar no todo, né? No todo, na alimentação, em tudo, e cada um tem o seu, não digo o seu karma, né? Mas cada um tem as suas coisas para trabalhar e isso vai ser a vida inteira. História, né? Eu acredito muito que a gente veio para duas coisas. Quando o pessoal me pergunta de propósito, né? Eu acredito que a gente veio, primeiro, para evoluir, segundo, para servir.
Então, para mim são duas coisas que se eu não estiver fazendo, eu fico em desequilíbrio. Algo que funciona para mim. E o medo é uma coisa muito doida. Na minha vida eu tive muito medo de muitas coisas. Eu era um cara muito brigão na infância. E eu só parei de brigar quando duas coisas. Quando eu entendi que não dava resultado, porque eu queria chamar a atenção da minha mãe e na briga era sempre uma atenção ruim. Então eu transformei para ajudar as pessoas, só que eu não ajudava elas com o intuito de eu queria ajudar elas só para que elas soubessem que eu ajudava elas, para que eu ganhasse reconhecimento. E com segunda coisa, pelo medo, que um rapaz pegou um pastor alemão e largou para me pegar, e eu tive que ficar numa árvore um dia inteiro. Então, ali o medo me protegeu e eu entendi que aquilo ali não era mais para eu fazer. Entendi. Entende? Então o medo ele resguarda o ser humano, ele te protege para que tu não saia correndo na rua sem olhar, para que tu, né, se proteja. Muito bem. Continuando aqui das coisas boas que a gente pode fazer, tá? Delicadeza, gentileza e leveza. O que eu estou sentindo, escreva o que está ruim. Aceitar o que está acontecendo, ter autocompaixão em relação à tua produtividade, ao que está rolando, porque nós estamos passando por um momento difícil. A gente sabe que tem muita gente que está ficando sem emprego, está ficando sem dinheiro, não sabe o que fazer, mas nada é desculpa, é o momento de a gente se reinventar, é o momento de a gente trazer para fora. Eu fechei uma empresa, eu não sei se tu sabe dessa história, fechei uma empresa que eu entrei numa depressão profunda, sem saber o que fazer da vida. Eu fui e tive que parar e analisar o que eu estava fazendo para fazer o que desse para comer. E eu arranquei fazendo churrasquinho na rua. Então, assim, Eu me lembro dessa história. tudo tem uma saída que pode ser a melhor saída do mundo. Às vezes é uma coisa temporária, mas que pode se tornar uma empresa grande. Então, assim, são oportunidades. Ver as coisas ruins como oportunidade, tá? Outro dia teve uma amiga minha aqui, a Lívia, ela também, eu conheci ela também no IBC, mas lá em São Paulo, né? Ela também é de Floripa. Ela é triatleta amadora, ela já correu Ironman, né, e tal, e o marido dela também. E aí eles gostam muito de pastas de amendoim. E as pastas de amendoim que eles estavam encontrando não estavam assim tão boas, tão saudáveis e tal. Aí eles viraram e falaram assim: vamos fazer uma pasta nossa pra gente comer então? Vamos fazer. Aí fizeram uma pasta para eles. Só que eles fazem parte de uma equipe de atletas. E aí os atletas começaram a pedir para eles. Resumindo, hoje eles são empresários do nicho de comida saudável, uma empresa chamada Bem Leve, e começaram com uma ideia em casa. Então eu sempre falo, gente, aquele brigadeiro que você é maravilhoso, todo mundo te elogia, começa a produzir, sabe? Sei lá, o que você faz de maravilhoso, um desenho, uma arte, né? Qualquer coisa. A gente tem tantas habilidades, tantas capacidades. E eu acho que a questão do churrasquinho, assim, é uma coisa bem importante, você manteve a humildade, né? Você sabia que aquilo podia ser temporário ou não. Era um caminho para você ter a sua sobrevivência, né? Nós temos o instinto de sobrevivência. Então, por que vai ter vergonha? Por que vai ficar com orgulho, né? Achando que só ser doutor que serve para ser feliz na vida, né? Porque a gente escuta muito isso, né? Meu filho é doutor. Gente, não tem mil caminhos, né? Milhões de caminhos, né? O que importa é você estar lá conseguindo manter a sua saúde física e mental, né? E isso, Claudinho, isso é status, né? E o status é medo, né? O status é medo. A construção do status é medo de que me vejam diferente, né? O ser aceito, né? Eu saí de dono de empresa por um cara falido vendendo churrasquinho. Do dia para a noite, assim. E eu tive que me desconstruir completamente. Porque tu tá lá cagando regra para todo mundo, do dia para a noite, tu tem que... Só que o quanto isso é maravilhoso, essa história toda que é a nossa vida, né? O quanto a gente pode se reinventar, fazer diferente. E talvez... Eu tive até... No churrasquinho, na rua, eu tive um cara que me ofereceu pra gente abrir um restaurante em Búzios. Só que eu já estava na linha do autoconhecimento, eu já sentia que aquilo não era a minha parada, mas o quanto as oportunidades estão aí para ser feitas, né? E o quanto o churrasquinho foi um caminho para o teu autoconhecimento dar aquela alavancada, né? Total, eu tomei porrada, assim, ó, tapa na cara de mendigo,
de mendigo, né? Morador de rua, né? Eu chamo de mendigo mesmo, eu esqueço. Mas assim, ó, é, eu tinha uma galerinha que eu ajudava ali, sabe? E um dia, eu até chorei num dia assim, que os caras me chegaram, eles reuniram, eles ganhavam as cestinhas que sobrava de fruta, e eles reuniram uma cestinha e chegaram para me dar, assim, uma semana depois que eu tava ajudando eles, assim. Muito bom. E o quanto era lindo aquilo, e o quanto, às vezes, o cara não tava com fome e ele não pegava, sabe? Ele dizia, não, cara, eu vou ver se mais alguém ali pra frente quer. Entende? Sim. É um ser humano, é muito doido, a experiência é É. muito doida. Uma É outra hora muito eu doido, aprofundo né? sobre isso. É. Muito bem, Amigo, para continuar. Oi. faltam só 5 minutos, a gente vai continuar, mas eu quero desativar os comentários, fazer aquela foto bacana e depois a gente continua e aí quando acabar, acabou. Então dá Ok. aquele seu sorrisão lindo aí. Maravilha! Oi? Então agora a gente vai, e aí quando acabar, acabou, e aí, enfim, é isso. Vai ficar Maravilhoso. gravado. É que a gente tem muito papo para conversar e fica foda, né? É Se deixar, a verdade, é gente vai para verdade. qualquer lugar. Mas assim, continuando e terminando aqui, o ato de respirar, de a gente se oxigenar, faz com que a gente baixe a nossa, tanto a frequência mental quanto a frequência cardíaca. Então, isso é um ponto legal de fazer, que relaxa o físico também, e que a gente possa acessar recursos de coragem, sempre entender qual é o sentimento que eu estou tendo, e que a gente possa acessar o recurso que seja o ao contrário dele, para que a gente possa se sentir bem. Então, poxa, eu estou com medo, recurso de coragem. Eu estou triste, recurso de alegria. Como a gente acessa recurso? Fechando os olhos, respirando, lembrando de um momento que a gente viveu de coragem ou de alegria. Aquilo faz com que a mente entende que tu está vivendo aquilo novamente e te deixa mais tranquilo, mais feliz. E o último ponto, que para mim é o mais importante, é a fé. Tenha fé, eu falei isso antes já, mas tenha fé, acredite que as coisas vão melhorar, porque tu vai fazer com que melhore. Porque tu tem o poder de transformar o que tu quiser. Assim como a Claudinha está fazendo aqui, de dar o melhor dela para que as pessoas possam transbordar também, que possam subir e fazer com que a vida seja mais leve, com mais significado, com mais autenticidade. É isso. Ai, Acelerei que aqui, mas tá bom. lindo. Não, mas é maravilhoso, né? E aí a gente volta àquela questão que tudo começou com a pergunta do seu dia, né? Como que você está se sentindo hoje, né? Então, se a gente pensar, né, que a gente pode dar o nosso melhor a cada dia, fazendo uma única pergunta para começar o dia, nossa, que simples, né, viver, né? Você falou aí das duas coisas que a gente, né, que fazem sentido para você. Eu vou incluir uma terceira, que é ser feliz. Eu acredito 100% que a gente está aqui nesse mundo lindo, maravilhoso, para ser feliz. Gente, e ser feliz é uma escolha, é mais simples do que a gente imagina. E a gente não está aqui em momento algum, né, Denis, falando de bens materiais, né, de questões de dinheiro, de não, propriedade, nada disso. É mais simples, sabe? Aquele olhar positivo, com carinho, com a leveza que você falou para você, para o seu sentimento, entender e saber que você tem plena capacidade de reverter isso, né? E se não for sozinho, com certeza com a ajuda desse cara incrível que está aqui hoje comigo, minha, enfim, tantas pessoas legais nesse mundo que você pode, né, chegar e falar, você me ajuda? E com certeza a pessoa vai te ajudar. Gratidão imensa, imensa, Maravilhoso. imensa. Um abraço Ó, meu enorme aqui para você, coração. ó. Meu coraçãozinho Tchau, contigo, tchau. tá? Sabe que eu te Tchau. amo de paixão, logo a gente vai estar no Rio aí, Eu também te amo muito. tocando terror, né? Só alegria. Só alegria, meu amigo. Te amo muito, 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 muito. Quero É um deixar aqui o meu encontro. beijão para todo mundo. Feliz pela galera que passou aqui, vi muita gente que está nesse percurso do autoconhecimento, né? Que estão fazendo a diferença nas suas vidas, na vida da sua família e na vida em volta. Deixar o meu beijão aqui, dizer que quem saber um pouquinho mais do meu trabalho é só me seguir lá e vamos embora, vamos com tudo. Vamos com tudo, vamos com tudo. Um ótimo fim de semana para todo mundo. O Positividade em Foco volta segunda-feira. Gente, vamos nos perguntar como que a gente está se sentindo e vamos aprender a dizer e realmente a nomear o nosso sentimento, porque isso já ajuda muito a gente ser feliz e conseguir fazer o que a gente quer fazer da nossa vida. Um Maravilhoso. beijo,
Um beijo enorme, meu amigo. Tchau! Beijo em todo mundo!